Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos iniciando mais um estudo esta noite. Estamos dando continuidade em Neemias, que é o livro que nós demos início. Mas nós queremos orar e agradecer a Deus, pois Ele tem sido benevolente e Ele tem nos abençoado muito no trabalho que nós temos realizado aqui. E Deus tem sido muito benevolente com a nossa igreja. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Lagoa dos Ingleses, aqui na Avenida Regente 405. Vamos orar, agradecer ao bom Deus e que Ele nos conceda o entendimento da palavra esta noite. Pai querido, te damos graças, Senhor, pois Tu és o nosso Deus. Obrigado porque nós podemos utilizar da tecnologia para propagar o Evangelho. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de aprender cada vez mais com a Tua palavra. E o Senhor, ó Pai, sempre está cuidando de nós. Obrigado porque a boa mão do Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Nos conceda o entendimento, ó Pai, aos olhos da Bíblia. Aonde quer, ó Pai, que esta mensagem chegue, a todos que estiverem assistindo e aqueles que posteriormente irão assistir, que o Senhor, o Pai, dê o entendimento aos olhos da Bíblia, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Como eu disse, nós estamos estudando Neemias. Nós já passamos aí pelos primeiros capítulos. Hoje nós estamos dando entrada no capítulo de número 4. E queremos fazer aqui o estudo de todo esse capítulo hoje, estudar o capítulo 4 inteiro. A Escritura Sagrada nos mostra que o Deus que servimos, Ele é o Deus do qual nós nos colocamos diante dele, porque Ele se deixou conhecer. Nós confiamos em Deus sobre todas as coisas. Deus é criador dos céus e da terra. Deus tem todo o poder e todas as coisas estão debaixo da sua graça. Deus é quem sabe o que vai acontecer. O salmista Davi nos diz que antes mesmo que nós falemos, o Senhor já conhece todas as nossas palavras. Deus é um Deus extraordinário, porque tudo o nosso Senhor sabe. Dentro da Escritura Sagrada, nós aprendemos sobre a vontade de Deus. Aprendemos sobre aquilo que Deus nos ensina a como olhar e como o adorar. Aprendemos que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E Neemias tem nos apresentado aqui algumas coisas que aconteceram naquela época. Neemias, no primeiro capítulo, ele é informado de que a cidade de seus antepassados estava destruída, acabada. É avisado de que tentaram reconstruir a cidade, mas mesmo com a tentativa de reconstruir, os inimigos intentaram contra o povo. Eles não estavam felizes com a reconstrução, e não estando felizes com a reconstrução, naquele momento, eles então tentaram de todas as formas desanimar o povo, tentaram prejudicar o povo, não conseguindo, eles então escreveram uma carta ao rei Artaxerxes. E Artaxerxes, lendo aquela carta, seguindo aquelas orientações, foram buscar nas crônicas os acontecimentos passados, determina que parassem com a reconstrução. Neemias se entristece e ele chora diante do Senhor, jejua, pedindo a graça do bom Deus. Neemias teve a boa mão de Deus conduzindo a sua vida, porque naquele instante, naquele momento oportuno, Deus concedeu a Neemias que ele pudesse ali trazer de volta o seu intento de reconstruir a cidade. E então o rei Artaxerxes inicia uma conversa perguntando o que estava acontecendo, porque ele estava triste, abatido, mas não era por doença. Neemias então ora e coloca diante do rei o que estava acontecendo.
E o rei então ordena que ele vá até Jerusalém para reconstruir. Claro, e Neemias pediu, explicou, o rei ficou feliz com o que Neemias iria fazer, então ele concede a ida. E nós temos aqui no capítulo número 4 um relato de aproximadamente 52 dias da reconstrução do muro de Jerusalém. Como disse, o capítulo 3 nos apresenta a fúria dos inimigos, assim como no 2 também. Os intentos para paralisar a reconstrução, mas Deus estava com ele. E Deus estava o guiando para que todas as coisas acontecessem conforme a vontade do Pai. E é interessante porque Deus estava conduzindo, sempre que o povo de Deus se levanta para fazer a sua obra, isso nós vemos em várias passagens da Bíblia, nós vemos isso quando acontece com o apóstolo Paulo, nós vemos isso quando acontece no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos isso de várias formas, nós vemos isso também quando nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se dobram diante de uma estátua que foi construída e então de forma furiosa, o rei manda jogá-los na fornalha 7 vezes mais quente. Nesse sentido, todas as vezes que o povo de Deus se levanta para fazer a obra do Senhor, o inimigo procura de forma ardiz paralisar, acabar, exterminar com a obra de Deus. O que o inimigo quer é que a obra de Deus não comece, nem dê continuidade. O que ele quer é que a obra de Deus fique totalmente inacabada. E é isso que nós estamos vendo aqui. O povo estava tentando reconstruir, mas o inimigo não queria que isso acontecesse. Por isso que é nesse sentido que nós estamos trabalhando essa noite com o tema O Nosso Deus Lutará por Nós. O nosso Deus lutará por nós. Esse tema nos demonstra a boa mão de Deus. Esse tema demonstra que o que é feito não é nós que fazemos, mas é o próprio Deus que assim o faz. Deus é quem conduz e não somos nós que conduzimos. Observe 3 pontos importantes neste texto. O primeiro ponto importante é que o nosso Deus lutará por nós contra o intento do inimigo. Olhe para os 3 primeiros versículos. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Neemias, após ter analisado, após ter preparado a sua estratégia de reconstrução, ter chamado o povo e demonstrado que Deus é quem estava conduzindo, Deus é quem estava guiando, eles ouvem a voz de Deus por intermédio de Neemias
E então eles começam a participar da reconstrução daquele templo. O povo, eles entendem que é a mão do bom Deus que está guiando. Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas. Ele ficou furioso, chegou até o povo e começou a caçoar deles. No capítulo 2, Sanbalá, Tobias e Gesem estavam engajados na oposição à obra de Deus. Agora, os arábios, os amonitas e os asdotitas estão engajados, unidos com o mesmo intuito, se oporem ao povo de Deus. A restauração de Jerusalém provocou a ira dos inimigos. Eles não queriam que a obra do Senhor continuasse. Eles não queriam que aquilo fosse reconstruído. Sanbalá era líder, o líder opositor, e mobilizou o exército e procurou incitar o povo contra os judeus. Esses inimigos não querem a restauração de Jerusalém, não querem que aquela cidade que está deserta, destruída, que está debaixo de escombros, se reerguesse. Eles não querem que o povo do Senhor se levantasse, não queriam que o povo do Senhor reconstruísse o templo de adoração, e por isso eles estavam irritados, porque eles eram adversários ardis. Os inimigos usaram armas potentes para desanimar o povo. O escárnio era grande, porque eles estavam derrubando a autoestima do povo. Olha que terrível. Eles ridicularizaram o povo, fizeram chacotas do povo, humilharam o povo. O povo estava sendo humilhado para que eles não reconstruíssem a cidade e o templo de adoração ao Senhor. Mas Neemias demonstra que esses intentos contra o povo são intentos que o povo não deveria dar ouvido, porque Neemias sabe que a boa mão de Deus está os guiando e os guardando. Ele estava desprezando o próprio Deus. É isso que o povo estava fazendo. O povo estava desprezando o próprio Deus. O povo não estava zombando dos cristãos. O povo não estava zombando daqueles homens, estavam zombando de Deus. Era de Deus que eles estavam zombando. Quando as pessoas fazem chacotas dos cristãos, não é dos cristãos que eles estão tirando, não é dos cristãos que eles estão humilhando, mas é o próprio Deus que eles estão provocando. Eles estão provocando a ira de Deus. E os inimigos usaram armas potentes. As armas que eles estavam usando eram armas de desânimo. Era armas de derrubar a autoestima. Por isso que eles estavam ridicularizando o povo, fazendo chacotas e humilhações. O povo estava sendo humilhado, mas Neemias demonstra que este intento não era contra o povo, mas sim contra Deus. Eles estavam desprezando o próprio Deus, eles estavam zombando do próprio Deus. Por isso que Neemias fica tão confiante, sabendo que eles estavam indo contra Deus e não contra o povo. Nosso Senhor, Ele é longânimo. Nosso Senhor é amoroso. Nosso Senhor é justo. Mas Ele é o justo juiz e a sua ira recai sobre aqueles que zombam do seu nome. Deus não é um Deus vingativo, mas Ele é um Deus justo. E Neemias tinha confiança na justiça de Deus.
porque ele é justo e a justiça pertence somente a ele. E Neemias está ensinando que o intento daqueles inimigos não era contra os judeus, mas era contra o próprio Deus. Eles estavam sendo inimigos, não era dos judeus, mas estavam sendo inimigos de Deus. Por isso que esses motivos eram levados diretamente a Deus. Por isso, meus queridos, desse tema, Deus lutará por nós. Porque o Senhor é um Deus justo. E porque é ao Senhor que eles estão indo contra. É contra ao Senhor que eles estão zombando. É contra ao Senhor que eles estão chacoteando. A mão do Senhor é justa e a sua justiça é perfeita. Mas há um segundo ponto importante aqui neste texto. Esse segundo ponto está nos versículos de 4 a 9, e ele tem como subtítulo, quando estiver fraco. Observe o texto. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Mas agora observe os versículos 4 em diante. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. Faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade. E que o pecado deles não sejam apagados diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar, mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Meus queridos, quando Sanbalá e seus aliados descobriram que já estava sendo reconstruído, quando eles descobriram, como eu reli no versículo 2, que o ridículo não bastava mais para interromper a obra, ridículo esses são aqueles intentos, aquelas palavras maliciosas, eles então conspiraram ativamente contra os trabalhadores de Neemias. Eles estavam tentando de toda forma, e foi isso que eles fizeram da primeira vez. E agora estão usando a mesma estratégia.
Muitos dos judeus ficaram desanimados, outros temeram por seus líderes e famílias, mas Neemias estabeleceu uma guarda contínua, de modo que o trabalho pôde prosseguir sem delongas. Observe, a primeira coisa que Neemias faz é dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Nós vimos isso no primeiro capítulo, nós vimos isso no segundo capítulo, nós vimos no terceiro capítulo e aqui também estamos vendo. Neemias dobra os joelhos diante do Senhor. Neemias coloca na presença de Deus, suplica ao Pai. Neemias ensina que o coração é a coisa da onde nós devemos entender que Deus está nele e que todas as coisas acontecem é para a glória de Deus. Então o que Neemias está fazendo é: Senhor, eu não sou capaz, mas eu preciso de Ti. Olha as coisas que estão acontecendo, mas o Senhor pode fortalecer o seu povo. Olha as lutas que eles estão enfrentando, mas o Senhor é quem pode acabar com isso. É o Senhor, ó Pai, que pode. Porque olha o que eles estão fazendo com o seu povo. Eles estão fazendo isso contra o Senhor. Neemias nos ensina que a oração é a coisa mais prática que podemos fazer na crise. Na crise, Neemias busca ao Pai. Na crise ele busca ao Pai, ele coloca diante do Pai, porque é o Pai que resolve, é o Pai que tem todo o poder, é o Pai que ouve a oração. E Neemias se coloca diante de Deus, e todo o povo também se coloca diante de Deus. Meus queridos, Neemias estava enfrentando grandes dificuldades. Mas Neemias sabia que Deus é o Senhor que poderia ouvir e fazer alguma coisa. Eles começam a caçoar, dizendo que a mão de obra era completamente inadequada. Eles caçoam, dizendo: será que eles realmente acham que poderão terminar este projeto? E para que serve? Para quê? O que eles vão fazer? Eles ainda perguntam: para que serve oferecer sacrifícios? Neemias tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele ora diante do Senhor, porque a oração é a coisa mais prática e poderosa em meio à crise. Neemias ora, pede para que o Pai não lhe encubras a iniquidade. Não permita que prossigam sem castigo na presença dos que edificam a cidade. O que Neemias está pedindo a ele é uma oração imprecatória, né? Neemias está fazendo. O que Neemias está pedindo é: Senhor, esses inimigos blasfemaram contra o Senhor, diante do Senhor, diante dos construtores. Eles estão zombando do Senhor, eles estão querendo desencorajar o povo. Neemias sabia que os árabes eram liderados por Gesem e os amonitas por Tobias. Os asdoditas, que pertenciam ao povo filisteu, foram facilmente incitados por Sanbalá para que lutassem contra seus velhos inimigos, os judeus. Olha só, quantos se ajuntaram para prejudicar e atacar Jerusalém. Eles ajuntaram-se todos de comum acordo para atacar Jerusalém. A cada momento está mais óbvio que seria necessário mais do que ridicularizar aqueles homens. A cada momento está mais claro
que seria muito difícil deles interromperem a reconstrução. E então eles estão tentando de todas as formas agora atacar o povo. Esdras, capítulo 4, versículo 23, faz o seguinte registro. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Artaxerxes tinha dado a carta para que eles pudessem reconstruir. Neemias levou essa carta lá. Mas os inimigos, mesmo sabendo disso, foram de mão armada para parar com a obra. É bom ressaltar que esse ataque tinha de ser secreto por causa do decreto favorável de Artaxerxes. Eles não poderiam fazer isso onde todo mundo pudesse, tinha que ser em secreto, porque senão eles estariam desobedecendo aquilo que o rei havia determinado. Então, devido às circunstâncias que estavam vivendo, eles dobraram os joelhos. E agora os inimigos querem atacá-los, porque entenderam que eles não iam conseguir parar a reconstrução. E aqueles inimigos deveriam fazer isso de forma secreta, porque Artaxerxes havia autorizado a reconstrução daquela cidade, dos muros. Agora, o povo, sabendo que sofreria um ataque, eles dobram os joelhos e oram. Por conta das circunstâncias, eles clamam ao Senhor. Mas observe que eles também estavam em vigilância. Então, a oração e a vigilância, elas foram uma excelente combinação. E isso nos demonstra o quão a fé e a responsabilidade estão ligadas. Por isso que é orar sem cessar. Nós precisamos orar, mas agir. A fé, ela tem que estar ligada à responsabilidade. Eles não oraram e ficaram lá, não, Deus está nos protegendo, está tudo certo, agora eu vou sentar aqui e vou aguardar o momento em que Deus for agir, porque eu não preciso agir. Deus vai agir por mim, Deus é quem vai fazer estas coisas, não sou eu que vou fazer isso. Muito pelo contrário, eles agiram. Eles oraram, e após eles terem orado, eles então agem com responsabilidade. Eles oram ao Deus de Israel e colocam homens para ficar de vigia. Homens para que pudessem tocar a trombeta se caso viessem alguns ataques. Os vigias estavam durante o dia e durante a noite. O povo de Judá, eles sabiam que poderiam ser atacados. Jerusalém estava em alerta, mas confiando em Deus. O povo de Judá cantava, e eles cantavam assim: os carregadores já estão cansados, e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os inimigos planejaram atacar Jerusalém de forma rápida e pegá-los desprevenidos, para que o rei Artaxerxes não ficasse sabendo quem havia atacado Jerusalém. Eles não queriam causar confusão com o rei Artaxerxes, mas eles queriam matar os judeus. Neemias enfrenta esse intento, mas enfrenta com oração. E chama o povo, prepara o povo para uma batalha que poderia vir. Ele era um homem muito prático. Neemias era um grande administrador. Então, não bastou apenas orar. Neemias orou,
mas também preparou aqueles homens para vigiar, para ficarem de olhos abertos, de ouvidos atentos, para a hora que a trombeta tocasse. Observe a estreita conexão que existe entre o céu e a terra, confiança e a boa organização, fé e obra. É interessante isso aqui, porque eles tinham muitos ardis contra o povo de Jerusalém. Os laços e as ciladas dos inimigos estavam prontos. Eles estavam indo para atacar. E então, Neemias fala para eles ficarem com os olhos abertos, os ouvidos atentos. O que Neemias estava dizendo para aquele povo era: olha, nós precisamos orar, mas nós também precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos orar, mas também precisamos ouvir a voz de Deus. Na Bíblia nós temos vários momentos em que homens não ouviram a voz de Deus. Por isso que nós precisamos vigiar sempre, orar sempre, dia e noite. Se lembram de Sansão? Sansão, ele caiu não diante de um exército, mas no colo de uma mulher. Davi não perdeu a mais importante batalha da sua vida num campo de guerra, mas ele perdeu na cama de um adultério. Salomão, um dos homens mais sábios registrados na Bíblia, se deixou ser levado pelas concubinas, construiu templos de adoração e adorou a outros deuses. Tudo isso acontece porque deixa de ouvir a voz de Deus. O apóstolo Pedro, porque não vigiou, dormiu na hora em que devia orar, negou o seu Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender que é na fraqueza em que nós somos fortes. Mas não é a fraqueza de nos afastar de Deus. É na fraqueza de confiar em Deus, de que Ele está no controle, de que Ele está guiando, de que Ele está lutando por nós. Mas dizer: Senhor, eu sou fraco, eu não sou capaz, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou fraco, eu não vou conseguir passar por isso se o Senhor não estiver comigo. Senhor, se o Senhor não me guiar, eu jamais serei capaz de conseguir concluir. Senhor, se o Senhor, ó Pai, não estiver comigo, os inimigos vão me levar, porque eu não sou capaz de superar. É na hora que nós somos fracos que aí nós seremos fortes. Por isso que ler a Bíblia, orar todos os dias é tão importante. Por isso que nos colocar aos pés da cruz é tão importante. Por isso que clamar o nome do Senhor é tão importante. Porque nós somos fortes quando Cristo está em nós, quando Cristo está nos guiando, quando Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É quando olhamos para Cristo. Nós não somos fortes porque podemos fazer as coisas. Muito pelo contrário. Muitos podem armar contra você. Muitos podem, até mesmo em determinado momento, ganhar aquilo que está querendo. Mas saiba de uma coisa: é contra Cristo, é contra Deus que estão fazendo algo. Então recairá sobre eles a justiça do Senhor, que é perfeita.
Nós não somos capazes, mas Cristo, esse sim, Ele é capaz. Olhe para Cristo e entenda que as batalhas e as vitórias não são para nos gloriarmos. As vitórias são para glorificar ao Senhor, porque nós nos gloriamos das nossas fraquezas. E é nesse sentido que nós damos glórias a Deus. Mas há um terceiro e último aspecto importante dentro deste texto, que encontra-se dos versículos de 11 a 20, na estratégia de proteção que há aqui. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudo, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, por si mesmo, tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estávamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar que ouvirem sons da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Os inimigos dos judeus pensavam que os judeus não poderiam vê-lo. Eles achavam que os judeus jamais iriam conseguir conquistar. Jamais conseguiriam vê-los chegando. E então eles o atacariam sorrateiramente, de forma rápida e eficaz. Eles queriam matar e fazer com que a reconstrução se parasse. Neemias, como um grande estrategista,
Ao ver que os seus homens que moravam fora de Jerusalém estavam ouvindo aqueles homens intentar e dar medo, e eles levavam isso para dentro de Jerusalém, lá para o povo judeu, e diziam: olha, eles vão tentar nos matar, eles vão tentar nos atacar. Eles estavam colocando medo naquele povo. Eles estavam trazendo de fora para dentro o problema. E olha que interessante, os inimigos estavam sempre procurando uma brecha para atingir o povo de Deus, para parar com a obra. O problema aqui agora é o problema interno. O problema interno é mais perigoso que os problemas externos, porque é de dentro que as coisas agora estavam acontecendo. Porque eles estavam aos poucos contando um para um: eles vão nos atacar, eles vão vir, eles vão nos matar. Eles estavam contando um para o outro dentro. Então, internamente agora o problema é muito maior do que externamente. Porque internamente o problema é mais perigoso que os problemas externos. Eles sentiram que eles não teriam capacidade de reconstruir. Porque o que estava vindo agora, o problema, estava internamente. Imagine essa cena. Opressões constantes, em meio ao escombro, eles estavam se sentindo incapazes. Porque agora, internamente, eles estão com muito medo das coisas que estão acontecendo. E é nesse sentido, meus queridos, que eles começam então a perguntar, a dizer, né? Não podemos edificar um muro. Os problemas internos são mais perigosos que os problemas externos. Em um determinado momento, estava eu estudando, e eu não me lembro agora qual é o autor, mas a frase me chamou muita atenção, e ele disse assim: eu sou o meu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. Os judeus estavam olhando para as circunstâncias em vez de olhar para o Senhor. Os judeus estavam percebendo o que estava vindo de fora para dentro, ao invés de olhar que o Senhor estava com eles ali dentro. Deus estava os protegendo e o guardando, Ele é o Senhor das nossas vidas, mas eles estavam ouvindo o que estava lá fora. Você entende? Eu sou o meu maior inimigo, porque eu paro de ouvir a voz de Deus e passo a ouvir a voz do inimigo. É isso que acontece muitas das vezes na vida de um cristão, porque ele para de ouvir a voz de Deus, a Bíblia Sagrada, o que está escrito, o que contém, e passa a ouvir a voz de pessoas que não estão embasadas na Bíblia, que não estão falando da Bíblia, que não estão relatando o que está escrito. Passam a ouvir pensadores que não falam verdadeiramente aquilo que Deus determinou na sua palavra. E esse é um grande problema quando você passa a viver assim. Porque você deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz dos inimigos. Isso estava acontecendo com aquele povo. Homens que moravam fora de Jerusalém, em cidades distantes. Isso nós encontramos no capítulo de número 3, ali nos versículos 2, 5 e 7. Você percebe isso? Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Inri, e assim sucessivamente nós encontramos. Eles estavam trazendo essas coisas para dentro. Eles estavam ouvindo esses boatos e levando para o povo. Boatos assustadores. E estavam levando para o povo. Neemias agora está enfrentando a adversidade que está dentro. Ele repreende os judeus. Olha o que o texto diz: não tenha medo deles.
Neemias está repreendendo, não tenha medo dos inimigos. Mas depois que Neemias repreende o povo, Neemias anima o povo. Porque Neemias, ele diz assim, lembre-se do Senhor, grande e temível. Ele está dizendo, Senhor, não se preocupe com aqueles homens, porque nós temos o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, general. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tema, pois Deus está conosco. E então agora ele vai motivar o povo. E ele motiva dizendo, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Lutem, porque Deus está com vocês. Neemias não deixa com que o medo atrapalhe a reconstrução. E ele exorta dizendo, é em Deus que nós confiamos e sabemos que Ele é o nosso Senhor. O texto diz que cada consultor usava ambas as mãos no trabalho, mas mantinha a sua arma, a espada, na cinta. E eles estavam com os olhos e com os ouvidos atentos. Neemias repreende. Neemias encoraja e Neemias os motiva. E tudo isso ele faz olhando para Deus. Ele os repreende, não tenha medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Ele os motiva, não tenha medo, porque o nosso Deus temível está conosco. E ele então os motiva, não tenha medo, continue, proteja a sua esposa, sua filha, sua casa, porque Deus está contigo. Essa era uma estratégia de proteção que Neemias estava usando. Deus está nos guardando. Mas eu quero concluir com os versículos de 21 a 23. E eles dizem assim, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu povo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiram tinham as nossas roupas. Que nos seguiam, tirávamos as nossas roupas. Nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. O povo agora estava trabalhando e vigiando. O povo estava com as suas armas, protegendo. Eles não tiravam a roupa nem para dormir. Eles permaneciam dormindo ao lado com as suas armas para proteger a cidade e proteger as suas famílias. O povo estava trabalhando e vigiando com os ouvidos atentos para o soar da trombeta. Eles estavam trabalhando sem preguiça. Deus levanta homens para trabalhar na sua obra, levanta homens para proteger a família, levanta homens para proteger o reino do Senhor, mas é Deus quem luta por nós, Deus é quem peleja por nós. Esses homens não precisaram usar até este momento, aqui no texto, as armas, porque é Deus quem guia. Neemias disse para o povo que Deus quem pelejará por nós. Mas isso não quer dizer que nós não vamos criar proteções. Muito pelo contrário, nós precisamos, de fato, ser homens que tenham condições de proteger a família
pensando em como proteger e executando essas proteções. Ele ordena ao povo para não sair de Jerusalém. A confiança está em Deus. Neemias levou o povo a agir com prudência e ensinou que é em Deus que as coisas acontecem, porque a confiança está em Deus. E o povo deve compreender que a confiança só é encontrada no Senhor, e é por isso que nós devemos agir com prudência. Neemias ensina o povo a agir com prudência. Neemias, de forma extraordinária, ensina que naquele momento, Deus estava frustrando o que o inimigo queria fazer. Neemias, de forma extraordinária, ensina que Deus é quem frustrou os intentos dos inimigos. Não foi o homem, foi Deus. E ele demonstra isso com toda a certeza e clareza, dizendo: Deus lutará por nós. Então é Deus quem frustrou os planos do inimigo e não foi o homem. Neemias enfrenta aquele momento. Neemias enfrentou zombaria, os ardis, com oração. Neemias enfrentou o medo com oração, e ele sabia que o Senhor é quem lutará por eles. Por isso, meus queridos, nós concluímos esse texto. Hoje, em nossos dias, há muita zombaria contra Deus. Há muitos intentos contra a religião. Mas há uma coisa que você pode fazer: dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, pois Deus é quem lutará por nós. Quero fazer 3 aplicações diante deste estudo. Sabemos que a vida com Cristo não nos isenta dos ardis e dos problemas que podem vir, das lutas que sobrevirão sobre as nossas vidas. Em muitos momentos, tentarão desmotivar o cristão com palavras, tentarão desmotivar o cristão com formas de reduzir, com formas de coibir, com formas de começar a trazer para dentro das nossas casas e da igreja coisas que nos colocam medo. Mas eu quero dizer uma coisa: eles vão tentar desmotivar, eles vão tentar coagir, eles vão tentar ameaçar. E isso eu estou te falando porque é ao longo da história bíblica, isso está ao longo da Bíblia, é isso que fizeram quando prenderam a Jesus, é isso que fizeram quando queriam prender os discípulos, é isso que fizeram quando levaram os apóstolos presos. Na Bíblia sempre demonstrou que foi isso, mas tenha uma única certeza: que Deus é quem peleja por nós. Quando o reino cresce, os inimigos se sentem totalmente abalados e eles ficam furiosos porque o reino está crescendo, porque o reino está propagando, porque o evangelho está chegando a todo aquele que ouvir a voz do Senhor, crer em Jesus Cristo. Esses são chamados pelo Pai, e então eles ficam cada vez mais nervosos por causa disso, e eles vão tentar muitas coisas, mas saiba que Deus está no controle e é Ele quem pelejará por nós. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se lembre, Jesus Cristo foi tentado e Ele venceu todas as tentações. Foi humilhado e venceu a humilhação. Você lembra o que Jesus fez antes de ser levado? Ainda no Getsêmani? Ele estava orando. Você sabe por quê? É com a oração que o cristão, ele conseguirá vencer. Meu querido, talvez você está passando por alguma luta. Talvez seja uma enfermidade,
talvez sejam problemas familiares. Eu quero te dizer uma única coisa. Feche a porta do teu quarto, dobre os seus joelhos e ore, porque em Cristo, somente nele, você encontrará a vitória. Uma segunda aplicação. Entendemos que nós somos nosso maior inimigo? Mas, pastor, por que isso? Quando não ouvimos a voz do Senhor e passamos a ouvir a voz do mundo, nós somos nosso maior inimigo. Quando não conhecemos a Escritura Sagrada e não entendemos aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, nós somos nosso maior inimigo. Quando não sabemos aquilo que está descrito na palavra do Senhor, nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos os nossos maiores inimigos. Neemias estava enfrentando um problema que estava agora dentro. O problema interno é muito mais perigoso que o problema externo. Ouça a voz do Senhor, não ouça a voz do inimigo. Ouça a voz de Deus. Se lembre, o apóstolo Paulo, ele expulsou o demônio de uma adivinhadora e ele passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo, ele passou a ser perseguido porque ele estava pregando o evangelho, mas ele o fazia porque ele ouvia a voz do Senhor, ouvia a voz de Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor, sabemos que nele nós encontramos paz, nele nós encontramos força e nele nós somos motivados a continuar a caminhada até que o Senhor volte para buscar-nos. Não ouça as coisas do mundo. Não ouça conselhos do mundo. Bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho dos malfeitores. Que não ouve o conselho dos ímpios. Que não se senta na roda dos escarnecedores. Ouça a voz de Deus. Terceira e última aplicação. Nós compreendemos que muitas ameaças virão. Muitas dificuldades acontecerão. Muitos tentarão desanimar, atacar o cristão. E eles vão tentar atacar a família. Eles vão tentar atacar aquilo que é mais importante. O que eles querem é desacreditar a família. Por isso, o inimigo, ele irá, de alguma forma, ele vai tentar agredir a família. Mas o cristão deve dobrar os seus joelhos e confiar que o Senhor é o nosso guia e Ele é quem lutará por nós. Como nós somos conhecidos? Pelo amor. Ore. Peça misericórdia de Deus sobre aqueles que estão tentando prejudicar o cristianismo. No mundo afora, o cristianismo tem sofrido muito. As pessoas estão deixando o pecado entrar na vida. Quando não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz do pecado. Mateus registra: não tem como agradar a dois senhores. Ou agradarás a um e desagradarás ao outro. Quem é o seu Deus? Agrade ao seu Senhor. Olhe para Ele. Não deixe que estas coisas nos afastem do nosso Deus. Lembre-se, por onde quer que você esteja, volte-se para Cristo. Coloque-se diante de Cristo. Pois a nossa luta não é contra
as coisas da terra. A nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Eu vou repetir. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Não deixe que o inimigo interfira ou que te afaste do Senhor. Dobre os joelhos e confie, porque o Senhor é quem lutará por nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que Ele te dê paz e que você permaneça firme, se lembrando que o pecado nos leva para longe de Deus, mas o amor ao Senhor, dia após dia, nos leva para mais próximo dEle. Se lembre que Deus não quer apenas nos levar para a glória, mas Ele quer nos transformar dia após dia, parecido com o Rei da Glória. Que Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar este momento. Pai querido, te damos graças, pois Tu és o nosso Deus maravilhoso. Louvado é Teu santo nome. Senhor, obrigado pela Tua mão, pela Tua benevolência e pelo ensino que o Senhor tem nos concedido. E que nós entendamos que a nossa luta não é, ó Pai, contra a carne, mas sim contra principados e potestades. E nós só o venceremos se estivermos de joelhos, colocando diante do Senhor, pois o Senhor, o nosso Deus, é quem nos guia, quem nos guarda, quem nos protege. Que a Tua boa mão, ó Pai, que tem nos guardado até o dia de hoje, continue a guardar-nos e a guiar-nos, para que o dia em que Cristo voltar, nós possamos dobrar os joelhos e dizer: só Tu és nosso Deus, Rei dos exércitos. Louvado seja Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.